No seu livro O Dom da Amizade, Colin Duries diz que C.S. Lewis e Tolkien, que eram grandes amigos, estavam conversando certa vez em Oxford quando, analisando a produção literária do seu tempo, tanto Lewis quanto Tolkien chegaram à seguinte conclusão: eles lamentavam a pobreza literária presente em textos de ficção e de fantasia e imaginavam se eles não seriam capazes de escrever uma coisa melhor. E aí fizeram uma aposta. Um deles escreveria uma história sobre viagem no tempo e o outro escreveria uma história sobre viagem no espaço. Lançaram as sortes e o Tolkien ficou responsável por escrever uma história sobre viagem no tempo, escreveu um livro chamado A Estrada Perdida, que contudo foi logo abandonado. E o Lewis, responsável por escrever uma história sobre viagem do espaço, escreveu o primeiro livro do que seria uma trilogia sensacional de ficção científica. Estou me referindo aqui à trilogia cósmica de C.S. Lewis, que é formada por esses 3 livros aqui. Então nós temos Além do Planeta Silencioso, que é o primeiro livro, nós temos Perelandra, que é o segundo livro, e nós temos Uma Força Medonha. Essa trilogia aqui de C.S. Lewis é uma das melhores histórias de ficção científica já produzidas, não estou exagerando. Na verdade, o próprio Tolkien concorda com isso. Numa carta que o Tolkien escreveu ao editor Stanley Huning, ele disse o seguinte: o Sr. C.S. Lewis conta-me que o Senhor permitiu que ele lhe enviasse Out of the Silent Planet. Eu o li, claro, e desde então tenho ouvido passar por um teste bem diferente, o de ser lido em voz alta para o nosso clube local, que se dedica à leitura de coisas curtas e longas em voz alta. Mostrou-se um folhetim emocionante e foi amplamente aprovado. Esse clube local que o Tolkien se refere é, na verdade, os Inklings, um grupo formado por Lewis, Tolkien e outros escritores de literatura fantástica, assim como apreciadores do gênero, que discutiam diversas questões vinculadas à sociedade, à fé cristã e à própria literatura. Em breve falaremos sobre esse grupo aqui no canal. Mas agora eu queria falar com vocês, então, exatamente sobre essa trilogia. Escrita entre 1938 e 1945, a trilogia conta com um protagonista muito interessante, que é o Hanson, que é um personagem muito inspirado no próprio Tolkien. Afinal de contas, ele é também um filólogo, como o Tolkien era, e um professor universitário. E, obviamente, também inspirado no próprio Lewis, que também tinha essas características como professor universitário. A narrativa dessa trilogia vai criando uma atmosfera de suspense e terror que vai se ampliando a cada livro. Então, de um livro de pura ficção científica, que é o primeiro, nós passamos para o segundo livro, onde há muitas reflexões filosóficas e teológicas, e, por fim, para o terceiro livro da série, Aquela Força Medonha, no qual o horror, de fato, transparece na narrativa. Sobre isso, aliás, o próprio Lewis escreveu uma carta a uma senhora americana, no livro Cartas a uma Senhora Americana, diz o seguinte: não fiz objeção às crianças lerem a trilogia na possibilidade de a leitura ser muito difícil. Isso não faria mal. Mas porque no último livro há muita maldade, de uma forma que, acredito, não é adequada para a idade delas. E muitos problemas especificamente sexuais, com os quais não lhes faria nenhum bem preocupar-se agora. Arrisco dizer que o Planeta Silencioso não tem problema. Perelandra um pouco menos. A FM, ou seja, Aquela Força Medonha, me parece muito inconveniente. Mas afinal, do que trata essa história? Bom, o protagonista, como falamos, é Hanson, e no primeiro livro ele está excursionando, sozinho no interior do país, quando tenta ajudar uma mãe preocupada com seu filho, que não voltou da fazenda, e ele acaba indo até essa fazenda, e lá encontra um antigo amigo da universidade chamado Dick Devine, e junto com ele está o professor Weston, um cérebro físico. Os dois oferecem hospitalidade ao Hanson, embora o próprio Hanson desconfie do que está acontecendo, mas acaba aceitando, não tem outro lugar para ir. Mas naquela noite ele acaba sendo drogado e aí acorda numa prisão que na verdade se revela ser uma nave espacial. Ele acabou de ser sequestrado e está indo junto com Devine, junto com Weston, para um planeta desconhecido. Eles estão indo para um planeta chamado Malacandra, onde supostamente o Hanson e o Devine vão oferecer Hanson uma espécie de sacrifício vivo a uma criatura chamada Oyarsa. E o Hanson não sabe exatamente o que eles estão falando, mas obviamente tem medo sobre isso. A narrativa, então, acompanha a viagem até a Malacandra, acompanha a aterrissagem daquele planeta, que depois ele descobre ser o planeta Marte. E aí, toda a história vai sendo construída a partir do sistema solar também. Então, no primeiro volume da série, nós visitamos Marte, que é Malacandra. No segundo, Perelandra, é o planeta Vênus. E no terceiro, Tulcandra, é o planeta Terra. Bom, em Malacandra, Hanson conhece raças inteligentes
que dividem o planeta de forma harmônica. Então ele tem contato primeiro com os Rossa, depois com os Sornes, e depois, eu desafio você a ler esse nome, os Spififtrigi, talvez seja essa a pronúncia. Enfim, são raças que convivem no planeta e que, de alguma maneira, não disputam o território nem liderança umas coisas sobre as outras. Constantemente o Hanson tenta descobrir qual é a hierarquia acontecendo ali, se os Sornes, como mais inteligentes, dominariam sobre as outras espécies, quem seria a espécie dominada, quem seria a espécie dominante, mas na verdade não consegue descobrir, porque ao que parece, todas aquelas 3 raças sobrevivem e coexistem muito bem naquele planeta, sem lutarem umas com as outras e respeitando umas às outras. Então, de alguma maneira, os Sornes são respeitados pela sua inteligência, mas os Rossa são capazes de lembrar a Hanson o seguinte: nenhum Sorne sabe fazer poesia. Os Spififtrigi são capazes de manejar ferramentas para explorar ouro e metais preciosos das profundezas e construir coisas, mas eles não são escravizados pelas outras raças, ao contrário, eles fazem isso por prazer. Então, há um elemento nessa sociedade de Malacandra que o Hanson identifica como faltando na Terra, de onde ele veio. De alguma maneira, aquelas 3 espécies convivendo juntas revelam um jeito de ser que falta à própria espécie humana. O Hanson acaba convivendo muito tempo com os Rossa, aprende a língua, e essa língua, na verdade, é a língua utilizada por boa parte do universo, exceto a Terra. Obviamente, não quero aqui dar spoiler sobre a narrativa, vale a pena a leitura, mas um elemento preciso dizer. No finalzinho do livro, o Hanson encontra uma gravura mostrando o sistema solar, o Sol no centro e os desenhos dos planetas seguintes. E onde ele está, que é Marte, existe lá uma figura alada tomando conta do planeta. Ele descobre que essa figura alada, na verdade, é o Oyarsa. O Oyarsa é um representante, um servo de Maleudil. Maleudil, por sua vez, é o deus que é adorado por pelos Rossa, pelos Sornes e pelos Spififtrigi. A ideia aqui é que Maleudil, o jovem, que vive com o pai, o velho, e que também tem a terceira pessoa, que seria possivelmente o Espírito Santo, é uma analogia da própria Trindade cristã. Então, há aqui um elemento claramente religioso vinculado à teologia cristã nessas narrativas. E ele descobre que os Oyarsas são, então, representantes de Maleudil em cada planeta. Cada planeta tem o seu Oyarsa, que é responsável por cuidar da manutenção do planeta, da atmosfera, da rotação da Terra, até, por exemplo, que seus habitantes se tornem maduros o suficientes para cuidar do próprio planeta. Pois bem, todos os planetas têm o seu Oyarsa, exceto um, que é exatamente o terceiro planeta do Sistema Solar, que é a Terra. O Hanson descobre então que a Terra se chama Tulcandra. Tulcandra é o planeta silencioso. Há aqui a seguinte alusão: o Oyarsa da Terra, há muito tempo atrás, se rebelou contra Maleudil e quis fazer coisas, maldades, perversidades no Sistema Solar. E ele acabou sendo aprisionado dentro do planeta Terra, que tornou-se então silencioso para o restante do Sistema Solar. Há uma ideia aqui que transparece na narrativa de que as mentes em todo o Sistema Solar, em todo o universo, elas são interligadas de tal maneira que há uma teia de relações. Mas a Terra, Tulcandra, afastou-se dessas relações e está agora silenciosa, submetida à perversidade do seu Oyarsa torto. Mas, no final da história, Oyarsa de Marte pergunta a Hanson o que ele pode dizer a respeito do que Maleudil havia feito para resgatar Tulcandra. E, a princípio, Hanson não entende muito bem o que é que ele está perguntando, mas depois compreende. Na verdade, ali está se falando da encarnação, está se falando do plano salvífico de Deus para a espécie humana. Então, o C.S. Lewis consegue criar uma narrativa muito interessante que resgata o mito da queda de Lúcifer, lá do texto bíblico, e que transfere esse mito para a sua própria história. E ao fazer isso, ele consegue criar 2 coisas interessantes. Primeira, a ideia de que Tulcandra está afastada de uma rede de relações que conecta todo o universo. Isso é algo muito interessante porque é algo que é pensado hoje por vários filósofos e físicos. A percepção de que há uma teia de relações. Nós temos, por exemplo, um teólogo muito importante, católico, chamado Teilhard de Chardin,
que foi um dos primeiros a pensar a relação entre a perspectiva da fé cristã e a perspectiva da evolução. E Chardin dizia que o universo estava repleto de uma teia de relações. Os estudos estavam interligados. É muito próximo do que o Edgar Morin fala sobre o pensamento complexo. A ideia de que as ideias e seres estão entrelaçados, de tal maneira que quando um age, todos são afetados. Então a ideia é que essa relação acontece no universo inteiro. Mas Tulcandra, por obedecer e seguir as orientações do Oyarsa torto, ou seja, do Oyarsa perverso, acaba se retirando dessa relação e acaba perdendo, obviamente, esse contato com os outros planetas, com os outros seres da criação. Mas Maleudil não deixa a Tulcandra abandonada, mas a redime. E esse é o livro 1 da série. No livro 2, nós estamos em Perelandra. E Perelandra é um mundo de paraíso, é um mundo de prazeres, porque lá está se repetindo a história do Éden. Nós temos um planeta que é repleto de ilhas flutuantes, e muitas ilhas, então muito território de água. Há também continentes, e em todo o planeta existe apenas um casal, o rei e a rainha, a dama daquele mundo. E quando Hanson chega até lá, eu não vou aqui explicar os processos para isso, como ele chegou lá, aí você vai ter que ler, mas quando ele chega até lá, ele fica surpreso, porque ele encontra, não um alienígena, como havia encontrado no planeta Malacandra, mas sim um ser humano, de cor esverdeada, de pele esverdeada, mas um ser humano, é uma mulher que está diante dele, uma mulher nua, e também depois ele vai encontrar um rei, que é um homem. E aí ele se espanta com isso, mas aí a resposta é muito interessante. A Dama Verde, que conversa com Hanson, diz o seguinte: por que a razão iria escolher outra forma para se manifestar, se foi esta forma que Maleudil escolheu para encarnar? Ou seja, mais uma vez, a alusão à encarnação de Deus em Jesus de Nazaré, assumindo a forma humana. Então, toda a natureza agora no universo produzirá essa espécie humana como reflexo dessa escolha do próprio Deus. Pois bem, lá em Perelandra, o Hanson e a Dama Verde começam a conversar, e o Hanson acaba descobrindo que há uma lei que tanto o rei quanto a rainha, ou seja, tanto o rei quanto a dama, não podem quebrar naquele planeta, que é a seguinte: eles podem visitar a Terra fixa, o continente, mas não podem dormir lá. Então precisam dormir nas ilhas flutuantes. E o Hanson não entende a princípio essa legislação, porque afinal de contas, qual o sentido dela? E a princípio, a gente também não entende na narrativa. A gente vai lendo o texto, mas isso vai ficando mais claro à medida que acontece um elemento importante. Chega em Perelandra o professor Weston, o mesmo do livro 1. E quando está em Perelandra, o professor Weston decide, num ato de escolha mesmo pessoal, decide dar a sua vontade ao Oyarsa torto. E o que acontece, a cena que acontece, é muito terrível. Ele acaba sendo possuído pelo Oyarsa torto, e ele vai se tornar, naquele momento, naquele espaço, uma força tentadora contra a dama. Então, o Hanson acaba perdendo ele de vista, mas depois, quando o reencontra, ele encontra conversando com a dama, e o Weston, o que foi o professor Weston, na verdade, porque agora ele é um semi-homem, ou seja, não é um homem inteiro, é uma coisa. O semi-homem está falando para a dama, tentando convencê-la a dormir na Terra fixa. O argumento mais ou menos é esse. Na verdade, Maleudil quer que vocês façam isso, mas ele não pode dizer, porque senão quebraria toda a história. Ele quer que vocês tomem esse passo de maturidade e conscientemente afrontem a sua própria lei divina, afrontem a sua própria vontade, porque ao fazerem isso vocês estarão crescendo, e é isso que Maleudil deseja. Mas a conversa entre ele e a dama, que vai acontecendo, que vai sendo produzida durante os dias, é interrompida muitas vezes pelas intervenções do Hanson, que tenta de alguma maneira mostrar à dama o mal que está ali presente. Então, grande parte do livro é construída a partir dessas conversas filosóficas / teológicas que vão caracterizando a narrativa. Esse livro aqui, então, Perelandra, ele é um dos livros mais interessantes do ponto de vista da discussão filosófica e teológica sobre a questão do mal. O Lewis consegue transmitir aqui a sua própria percepção sobre o mal, sobre Deus, sobre a bondade e sobre o que fazer diante do mal. Então é uma leitura muito interessante, vale muito a pena. E
O final, que eu não vou estragar aqui, por favor, eu quero que você leia, o final, por si só, é uma apoteose, é fantástico. E, mais uma vez, no final, se afirma a inter-relação entre tudo no universo, simbolizado numa grande dança, na qual Maleudil é o centro de tudo, está em tudo ao mesmo tempo, sem se perder em tudo. Isso é fantástico porque é uma perspectiva do panenteísmo, ou seja, Deus está em todas as coisas, sem se dissolver nessas coisas. O último livro da série é Uma Força Medonha. E nesse livro nós estamos de novo no planeta Terra. A história desse terceiro livro gira em torno de um casal, o Mark e a Jenny, e um instituto científico político econômico chamado NICE, em inglês, cuja tradução é Instituto Nacional de Experiências Coordenadas. Esse instituto representa o cientificismo racionalista que o Lewis e também o Tolkien criticavam duramente junto com os Inklings. A percepção aqui é de um racionalismo puramente objetivista, puramente positivista, que não tem interesse em outras áreas do ser humano, a não ser em transformá-lo em objetos para um fim. Então a prerrogativa é: os fins justificam os meios. Ou seja, qualquer metodologia aplicada por esse instituto serve se o objetivo for alcançar a soberania na Inglaterra e depois no mundo. Essa é a ideia. E aí a história vai se tornando cada vez mais densa, porque o casal acaba se separando, o Mark vai se tornando parte do instituto, ele vai conhecendo o Devine, que estava lá no primeiro livro, que está aqui, o Mulot Featherstone. Eles vão se conhecendo, ele vai fazendo parte então, desse instituto, conhecendo as suas propostas, enquanto a Jenny vai se envolvendo cada vez mais com o grupo de Hanson, o grupo que agora oferece uma resistência ao Oyarsa torto aqui em Tucano. A história, então, vai ser narrada dessa maneira, com combates ou tensões acontecendo de ambos os lados. Surge a figura de Merlin, das crônicas arturianas. O Lewis era bastante conhecedor dessa mitologia, e aí utiliza esse personagem na história. E eles acabam sendo canais da manifestação dos Oyarsas do Sistema Solar. E essa cena, por si só, valeria a pena ler o livro inteiro, só por essa cena. A chegada dos Oyarsas em Tulcâmbio. É sensacional. Novamente, não vou dar spoiler aqui, quero que você leia esse texto. Bom, o objetivo desse vídeo, então, é, obviamente, mostrar aqui a trilogia e solicitar que você busque essa trilogia para ler. Ela foi relançada recentemente pela Thomas Nelson Brasil, numa edição belíssima de capa dura, vale a pena procurar. Mas de toda a trilogia, há um elemento que eu queria chamar a atenção aqui, nós já falamos sobre isso ao longo do vídeo, mas eu queria ressaltar aqui que está vinculado ao próprio Hanson como protagonista da história. O Hanson, no primeiro livro da série, sequestrado, ainda sem saber direito para onde está indo, nem o que farão com ele, obviamente tem medo. Mas o medo que ele tem não é apenas do desconhecido, é também um medo alimentado por literaturas. E na narrativa, o texto diz o seguinte: Hanson tinha lido H.G. Wells e outros. Seu universo era habitado por horrores com os quais a mitologia antiga e medieval dificilmente poderiam rivalizar. Nenhum ser abominável, insetiforme, vermiforme ou crustáceo, nenhuma antena trêmula, asa enervante, anel gosmento, tentáculo encrespado, nenhuma união monstruosa de inteligência sobre-humana com crueldade insaciável parecia aos seus olhos nada menos que provável no mundo desconhecido. Ou seja, o grande medo que ele tem está vinculado a uma percepção do próprio espaço e das vidas alienígenas que possam existir. Na percepção dele, as vidas alienígenas seriam uma mistura de inteligência absurda e crueldade sem limites. E o espaço em si seria um local sem vida, um local de morte. Mas isso muda radicalmente quando Hanson prova a experiência da viagem pelo espaço. Ele está recebendo a luz solar sem a atmosfera da Terra, e ele diz que aquela atmosfera parecia viva. O espaço era vivo. E ele diz o seguinte no texto: com a passagem do tempo, Hanson foi se conscientizando de outra coisa mais espiritual para essa progressiva leveza e exultação do coração. Ele estava se livrando de um pesadelo, há muito tempo gerado na mente moderna pela mitologia que segue na esteira da ciência. Hanson tinha lido sobre o espaço. Há anos ocultava-se no fundo do seu pensamento a lúgubre fantasia do vácuo negro e frio, da total ausência de vida, que supostamente separava os mundos.
Até agora, não sabia quanto essa ideia o afetava. Agora que o próprio nome espaço parecia uma blasfêmia caluniosa diante do oceano empírico de radiância no qual eles nadavam. Não poderia chamá-lo de morto. Sentia que a vida se derramava do oceano para dentro dele a todo instante. De fato, como poderia ter sido diferente se desse oceano provinham os mundos e toda a vida neles? Ele o havia imaginado árido. Agora via que era o ventre dos mundos, cuja prole ardente e incontável todas as noites contemplava até mesmo a terra, com tantos olhos. E aqui com quantos mais? Não, espaço era o nome errado. Pensadores mais antigos tinham sido mais sábios ao chamá-lo simplesmente de céus, os céus que manifestam a glória. As plagas felizes, onde nunca se encerra o dia, lá em cima na vastidão dos céus. Essa mudança de perspectiva do Hanson é proporcionada pela viagem que ele está tendo. E acho interessante pensar sobre isso, porque essa leitura de encarar na própria criação um espaço litúrgico, um espaço de vida, é um elemento que transparece também no texto bíblico. O salmista, por exemplo, quando está diante de uma tempestade no deserto, ele diz de forma poética que a voz do Senhor é poderosa e ela despede chamas de fogo. A voz do Senhor ribomba, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, e tudo no seu templo diz glória. Ora, o que é isso? É a descrição de uma tempestade. A voz do Senhor que despede chamas de fogo é o raio que corre cruz dos céus. Quando bate no chão e sai o trovão, é a voz do Senhor que ribomba. A voz que quebra o cedro do Líbano, ou seja, o raio que parte a árvore ao meio. E diz o salmista no finalzinho do seu salmo, tudo no seu templo diz glória. Esse templo não é um templo construído por mãos humanas, mas sim uma referência à própria criação. A criação é espaço litúrgico de presença de Deus. Essa é a percepção que o Hanson tem aqui, no sentido de perceber esse espaço como um espaço de vida. Aliás, na narrativa, isso vai ficando muito claro, no sentido de que ele pensa que mesmo que aquela nave se explodisse, na verdade ele estaria saindo sim da aridez de dentro da nave para abraçar-se com a vida. Esse elemento, de novo, volta àquela questão que afirmamos antes, da ideia do panenteísmo, da perspectiva de que Deus se faz presente em todas as coisas. Não porque ele se dissolve nessas coisas, segundo a tradição cristã, mas sim porque ele anima essas coisas a partir de dentro. Enfim, tem muita coisa que poderia ser dita aqui sobre a trilogia cósmica. A gente nem arranhou a superfície, tem muita coisa para ser falada, comentada, absorvida, analisada. Mas eu quero, por enquanto, indicar então os livros. Se você não leu esse texto, procure essa trilogia. Faça um favor a si mesmo. Tenha a bem-aventurança de ler essas páginas. Você certamente será muito recompensado. Vale muito a pena. O livro não é apenas um escritor de fantasia sensacional, que conhecemos as Crônicas de Nárnia, mas também um escritor de ficção científica de mão cheia. Vale a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a sua presença até aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe o conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.